Olá pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui dando início a mais uma série do nosso canal Evangelho Judaico Bíblico. Então, dentro desta série, nós iremos tratar aqui da Epístola aos Hebreus. Antes, eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative as notificações para que assim você possa receber os nossos vídeos em primeira mão. Certo? Então, vou aqui deixar bem claro o que é que vamos começar a aprender dentro dessa epístola logo de início, porque é bem verdade que nós iremos tratar justamente da epístola aos Hebreus, e dentro da epístola iremos aprender quem foi o escritor dessa epístola, porque alguns teólogos dizem até que é impossível se saber. Não é impossível. A própria epístola nos dá pistas, junto com outras epístolas, de quem foi o escritor da epístola aos Hebreus. Então nós iremos entrar em vários outros assuntos, como as leis de Deus, Cristo como nosso sumo sacerdote, a doutrina do santuário, que não é a doutrina adventista. Quero deixar claro que não tem nada a ver com a Igreja Assembleia de Deus, com a Igreja Adventista, com a Igreja Testemunho, com o Salão do Rei da Testemunha de Jeová. Não tem nada a ver. Aqui nós somos uma congregação gentílica com a doutrina judaica. Então nós iremos aprender o que é essa doutrina do santuário dentro da epístola aos Hebreus. Certo? Então vamos dar início aqui ao nosso estudo de hoje. E aqui iremos tratar sobre o capítulo 1 da epístola aos Hebreus. Vamos lá? Capítulo 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus, à destra da majestade nas alturas. Então, meus queridos, veja que o escritor, que por incrível que pareça, é Paulo, e isso nós vamos deixar claro aqui durante a nossa série. Ele ensina que Cristo é a expressa imagem de Deus encarnado. Cristo é a própria imagem do Deus vivo. Vamos lá. Imagem é a mesma coisa que aparência, não tem nada a ver com essência. A essência não traz uma imagem. Entende? Então vamos entender aqui o que é que ele está dizendo aqui. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Veja que o apóstolo Paulo, dentro dessa epístola aqui, ele faz a citação de Salmos, de número 2, versículo 7. Olha aí o que é que diz Salmos 2 e 7. Vamos lá. Livro de Terrilim, Salmos, de número 2, versículo 7. Está escrito: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o outro texto onde que ele faz citação é justamente esse aqui, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Olha aí, ó, livro de 2 Samuel 7,14, que diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, o apóstolo Paulo pega esses escritos e aplica a Yeshua, sendo que dentro do próprio contexto, esse escrito se refere a outra pessoa. Quem seria essa outra pessoa? Salomão. Aí ele pega aquilo que está se referindo a Salomão e aplica a Yeshua,
Olha aqui o que é que diz. 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Olha que coisa forte. Está escrito, versículo 5, Tu és meu filho, de Hebreus 1. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2 e 7. E outra vez, 2 Samuel 7,14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Versículo 6 de Hebreus 1. Está escrito, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz, faz dos seus espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Esse texto aqui, meus amados, que ele fala dos anjos, encontra-se justamente em Salmo 104, versículo 4. Olha aí, ó. Salmo 104, verso 4. Falando sobre mensageiros. Ah, que coisa forte. Salmo 104, versículo 4. Aqui. Diz assim: faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro de teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Poxa, que história é essa aqui? Ele cita justamente o Salmo de número 45, versículos 6 e 7. Vamos aqui agora. No versículo 8 e 9 de Hebreus 1, vai citar o Salmo de número 45, versículos 6 e 7. Olha só o que é que vai dizer aqui. Porque isso daqui é como se o nosso Deus, ele tivesse um Deus. Olha o que é que o Salmo vai dizer, coisa interessante, né? Poxa, Deus tem um Deus. Vamos entender agora. Salmo 45, versículos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Eita, coisa forte. Olha que interessante. O Salmo 45, versículo 6 e 7 diz, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Espera aí, Deus agora tem um Deus, é? A quem esse texto se refere? A Yeshua. Para a Torá, Yeshua é Deus. Sendo que ele, mesmo ele sendo Deus, ele está abaixo de seu Pai. Ele está submisso ao seu Pai. Ele não está acima, que é como a doutrina da Trindade ensina. Mas vamos lá. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Meus queridos, os versículos 10 e 11 da epístola aos Hebreus, do capítulo 1, vai se referir aqui justamente do Salmo 102, versículos 25 ao 27. Olha aí, ó. Salmo 102. Vamos lá? Salmo de número 102, versículos 25 ao 27. Diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido,
como roupa os mudarás e ficarás mudado. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Olha que citação que o escritor aos Hebreus ele faz aqui. Ele pega justamente o Salmo 102, versículos 25 ao 27 e cita aqui nos versículos 10 e 11 do primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus. Só nesse capítulo você vai ver como os detalhes que há dentro desse capítulo, que vai além daquilo que você simplesmente pega para ler e vai ter uma profundidade aqui tremenda. Vamos lá. Versículo 11 ainda, né? E todos eles como roupa envelhecerão. Versículo 12 de Hebreus 1. E como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Isaías capítulo 50, versículo 9. Vamos lá. Isaías capítulo 50, versículo 9. Vamos ver aqui o que é que diz. Diz assim, ó. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles como roupas se envelhecerão e a traça os comerá. Quem... Pronto, então, meus queridos, veja que Paulo também faz referência a Isaías, capítulo 50, versículo 9. Agora aqui vai falar também sobre, ainda novamente, os anjos, versículo 13. Lembrando que tudo isso aqui é referente ao Filho de Deus, certo? Olha aí. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Ou seja, o escritor ele está deixando bem claro que não houve um anjo sequer em toda a face do universo a qual Deus tinha falado essas palavras, que iria colocar os inimigos abaixo de seus pés, e ainda queria fazer com que ele se assente à sua direita, à sua destra. E aonde que está essa citação? Onde foi que está escrito? Porque o escritor diz que isso nunca foi dito a anjo nenhum. Assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés. Onde que isso está escrito? Salmos de número 110, versículo 1. Olha que coisa, isso é coisa bem riquíssima. A epístola aos Hebreus ela é rica em detalhes acerca do Mashiach. Salmo de número 110, versículo 1. Está escrito: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, só que no primeiro capítulo nós vamos ver todos esses textos aqui citados. E veja que tem uma riqueza tremenda a epístola aos Hebreus. E é dentro dessa epístola que nós iremos aprender sobre quem realmente é Yeshua de uma maneira mais profunda, a qual você nunca imaginou em um dia aprender. Iremos aprender isso usando unicamente a Taná e os profetas dentro da epístola aos Hebreus, como desde já nós já começamos. Certo? Então vamos aqui para o versículo 14, o último versículo desse capítulo. Diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Meus queridos, existe um costume que muitas pessoas até praticam bastante, até mesmo pessoas cristãs amam praticar, como por exemplo, dizem pedir algo a anjos. Pedem aos anjos que o anjo repreenda, pede aos anjos que o anjo faça isso, pede aos anjos que o anjo faça aquilo. Mas tem uma coisa: você não deve pedir, você deve ordenar. Por quê?
Isso vai entrar em um outro tema, qual nós iremos trazer mais para frente, sobre angiologia, o estudo dos anjos, certo? Então, os anjos, eles estão para nos servir. Dentro desse serviço, o trabalho deles é nos atender sempre que ordenarmos. Sempre que mandarmos ele proteger alguém, ele vai. Sempre que mandarmos ele nos ajudar em alguma área, ele vai. Mas não vai pensando você que vai ser empregado não, viu? Ele vai lhe proteger. Os anjos estão para lhe proteger em uma questão de guerra espiritual. Você ordenar aos anjos que lutem por você, você pode. Porque os anjos estão para servir a você. Por incrível que pareça. Então, meus queridos, terminamos aqui o nosso primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus, certo? E desde já eu peço a você que deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative as notificações, comente, e assim nós iremos continuar aprendendo ainda mais o Evangelho judaico do primeiro século, ensinado por Yeshua e pelos apóstolos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua, e fique com Deus.